Bom dia, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Hoje, o meu marido, meu amado, está aqui comigo e nós vamos refletir um pouquinho sobre um texto da Bíblia que fala sobre perdão, né, Floriano? Bom dia, que Deus abençoe a todos vocês. Para nós é uma satisfação estarmos aqui. Então, eu vou ler o texto, Floriano, e depois a gente comenta, tá bom? Certo. A gente vai dar uma refletida. Lá em Lucas 17, a partir do verso 3, fala assim: acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te, transplanta-te o mar, e ela obedecerá. Aí os discípulos continuam, né? Mas depois teve um deles que chegou para Jesus, que perguntou assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? Como é que é mesmo? Quantas vezes? 70 vezes 7. Por quê? Se 7 já era muito, eles pediram para aumentar a fé? 7 era o pensamento da época dos judeus. Eles achavam que 7 vezes já era muito, era o máximo. E Jesus falou 70 vezes 7. Isso certamente deve ter batido na mente dos discípulos de uma forma bem diferente. Porque 70 vezes 7 durante um dia é coisa realmente incontável. E é isso que Jesus quer dizer. Ele quer dizer que realmente nós devemos de perdoar sempre. Nunca realmente deixarmos de perdoar. Porque o perdão faz bem. Ele faz bem principalmente a quem perdoa. Não é só ao outro, não. É porque realmente, quando nós não perdoamos, nós enfrentamos sérios problemas internos. Nós sofremos as consequências de não estarmos perdoando. E ao invés de realmente o outro sofrer, quem está sofrendo é a pessoa que não perdoa. É aquilo que eles falam, né? A gente quer que o outro se envenene, mas é nós que estamos tomando veneno quando não perdoamos, né? Exatamente, exatamente. Nós enfrentamos esse problema quando não perdoamos. Passamos as noites acordadas, às vezes sofremos andando, pensando o tempo inteiro, deixamos de fazer muitas coisas boas. Por quê? Porque estamos pensando irados dentro do nosso coração. E isso não faz bem a ninguém. Nós vivemos em paz. Jesus Cristo veio para nos dar paz. E é isso que nós temos que buscar. Muito bem. Então, Floriano, mas aí eu fico pensando que no nosso cotidiano da vida cristã é muito complicado a gente pensar, porque hoje em dia a vibe do momento, né, é assim, se a pessoa fez alguma coisa com você e fez de novo, a primeira vez é um erro, a segunda já é uma escolha. Então saia de perto dessa pessoa, abandone essa pessoa, não fique com essa pessoa mais, fique longe dela. E aí, esse texto de Cristo, então, vem de encontro. Porque se a pessoa pedir perdão, até mesmo nesse 7, já foi de tal forma grande o número, que os discípulos falaram, Senhor, aumenta-nos a fé, Deus, porque, sinceramente, 7 vezes erra comigo durante o dia, eu ainda tenho que perdoar, Senhor, aumenta minha fé. E hoje, então, a gente tem que falar, Senhor, aumenta minha fé ao cubo, porque imagina, né, 70 vezes 7 é complicado, não? Sim, mas há uma questão, é que o texto diz se a pessoa vier pedir perdão. Então nós temos um problema aí, ou seja, às vezes a pessoa faz uma coisa, faz outra coisa, vai repetindo. E nós realmente podemos perdoar internamente, mas na verdade, aquela pessoa não se arrependeu ainda do seu erro. Quando ela se arrepende e pede perdão, aí sim nós temos a obrigação de perdoar. E é um dever, então. Sim. Não é uma opção. Perdoar Não há é opção. A Bíblia mostra que não tem opção. E se a gente não perdoar, automaticamente Deus também não nos perdoa, porque na oração do Pai Nosso tem uma dessas questões, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos pensar o seguinte, Deus realmente, Jesus Cristo veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados. Só que os pecados serão cobertos, serão perdoados daqueles que se arrependem.
Ou seja, aqueles que não se arrependem dos seus pecados não são perdoados. Olha só, trazendo uma questão agora para o casais cristãos, né? Então, já pensou a gente conviver aí durante o dia, você aprontar um monte comigo, ou eu com você, e tiver que perdoar tudo isso só porque pediu perdão? Toda hora ficar pedindo perdão, sabendo que fez errado, é complicado, não? Sim, mas o próprio pedido de perdão já é uma forma de humilhação. Então, se a pessoa se humilha diante do outro, pedindo perdão, ou seja, cabe a nós perdoarmos. Agora, só Deus sabe se ele realmente se arrependeu. O arrependimento, só Deus vê lá dentro do coração dele. Como nós não sabemos o que ele está pensando, nós temos de perdoar. Mas se ele está pedindo perdão de forma errada, ele está nas mãos de Deus. Então, como cristãos, a nossa obrigação é perdoar. Se ele realmente pediu perdão de fato, de verdade, só Deus vai poder fazer esse julgamento, né? E a nós cabe vivermos, mas também, de repente, ficar um pouquinho longe, né? Não do casal, claro, o casal não pode ficar longe. Mas os dois sentarem, ter um diálogo, conversarem, colocar a vida cristã em dia dos dois, né? Para que eles não fiquem toda hora fazendo coisas erradas, porque isso também cansa, desgasta, né? Eu acho muito lindo aquele texto do filho pródigo, que eu até pretendo falar um pouquinho, eu refleti sobre ele mais em outro dia, mas quando ele fala assim, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ter chamado teu filho. Não sou digno de ser chamado teu filho. Eu considero esse um dos arrependimentos mais lindos da Bíblia, que a gente pode perceber, né? Mas antes dele falar, inclusive, disso, o pai, de certa forma, já tinha perdoado, porque o pai correu em direção a ele para abraçá-lo. Ou seja, o pai sentiu aquele amor pelo filho, e é o que Deus faz por nós. Mas Deus sabe que nós vamos perdoar, ou nós estamos arrependidos ou não. Ou seja, ele demonstrou, a volta para casa já foi, de certa forma, uma humilhação para ele, porque ele achava que ele ia se virar no mundo e ia ficar rico. Levou o dinheiro do pai e automaticamente Perdeu estragou tudo. E é interessante que a Bíblia diz que ele vinha de longe, é igual você falou, né? Ele nem precisou ouvir o filho pedindo perdão, né? Ele vinha de longe quando... O pai correu em direção a ele e foi abraçá-lo, o filho que está de volta. Ou seja, nós devemos de aprender a conviver com as pessoas. Ou seja, nós temos de aprender a viver em toda e qualquer situação. Porque, na realidade, nós enfrentamos problemas o tempo inteiro na vida. Nós temos muitas pessoas que realmente fazem coisas contra nós e que nós, realmente, lá no interior do nosso coração, nós temos de perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós vamos conviver com aquilo o tempo inteiro na nossa mente. E isso não faz bem, não vai fazer bem. Então, nós perdoamos. Mas, na verdade, a gente fica um pouco receoso de conviver com aquela pessoa. Porque ela não demonstrou ainda que está arrependida. Agora, quando ela se arrepende e pede perdão, aí tem de mudar de vida. Exatamente. A ligação de um com o outro muda. Exatamente, porque senão fazer a mesma coisa o tempo todo é ser escravo do erro, do pecado, né? Porque se eu pequei contra você, eu vou e peço perdão quando eu estiver arrependido de fato, de verdade. E aí eu não vou mais querer fazer a mesma coisa, porque senão eu não estou tendo domínio próprio, que é controlar a minha carne, não é controlar a minha carne. Interessante isso, porque eu penso que às vezes os casais vai guardando no coração as coisas, né? E uma das coisas que a gente aprendeu muito cedo na nossa vida foi não ir para a cama com raiva um do outro, nem sem consertar, né? Aquela situação que a gente está chateado, né? E isso por bastantes décadas já, Deus tem sido assim, maravilhoso conosco, tem nos abençoado, nós já passamos por muitas situações difíceis, com certeza, mas em todas elas a gente pode glorificar a Deus e reconhecer a grandeza e a bondade dele para conosco, não é verdade? É verdade. E eu fico satisfeito de estar durante todo esse tempo com você. E dei ao cubo. Porque não tem jeito de amar e não perdoar. Verdade. O amor de Cristo nos constrange, né? E o nosso coração tem que
viver de acordo com a palavra. E a Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro em nosso coração, né? Logo, se é a paz de Cristo, se a paz de Cristo é o árbitro, a gente tem que saber realmente qual é a vontade de Deus para nossas vidas e, quando for necessário, perdoar sempre, sempre, porque nós seremos os maiores beneficiados, não é? Porque a gente vai ter paz, é o que você falou, a paz interna. E isso é bênção de Deus, privilégio que Deus nos concede. E é por isso que nós devemos amar ao nosso próximo. E tem um cântico que eu gosto muito, é aquele, né? A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu precisas orar, a melhor oração é amar. Aí depois tem outro pedacinho que eu acho que eu não lembro direito, mas é mais ou menos assim, ó. A melhor oração é perdoar, a melhor oração é perdoar. Agora o resto eu esqueci. Se não sabes perdoar, tu Tu precisas precisas orar, exatamente. Por que você não cantou? Se não sabes perdoar, tu precisas orar. A melhor oração é perdoar. que nós possamos realmente viver uma vida assim. Amém. Uma vida perdoando as pessoas. Muitas pessoas fazem mal contra nós, ou às vezes elas nem percebem que fizeram. Mas nós sentimos no nosso coração e ficamos tristes. O que é que nós temos de fazer? Colocar diante de Deus, orar e perdoar. Porque na verdade nós não podemos continuar a viver dessa forma, viver com raiva das pessoas. Nós temos de amar as pessoas, conforme diz a Bíblia. Amém. Que Deus esteja abençoando sua vida. Eu quis fazer um vídeo com Floriano para que quem não conhece, conheça, apesar de eu colocar bastante fotos nossas, né? A gente já está numa fase da vida que a gente precisa de se curtir, né? Nunca sabemos o dia que o Senhor vai nos buscar, mas enquanto estivermos aqui na terra, vamos viver uma vida agradável ao Senhor, pois isso é bom para as nossas vidas e é agradável aos olhos de Deus. Vivemos uma vida que seja pautada na palavra de Deus. E que engrandeça o Senhor. E que engrandeça sempre para a glória do Senhor. Amém. Porque toda a glória é só dele. Nós só somos canais dele aqui na terra. Para que o nome dele seja engrandecido e exaltado. Amém, amor? Amém. Beijo, gente. Tchau. Um abraço grande. Deus